Olha só se não é um vídeo especial Dias dos Namorados. Vocês estão se sentindo bem namorados hoje? Eu sei, esse vídeo ele tá meio atrasado. Surfar no hype não é muito pra mim não. Godzilla saiu o vídeo depois de 2 meses que lançou o filme. Esse aqui eu nem sei quando vai ir pro YouTube, mas eu tô melhorando. Teve uma vez que eu fiz um vídeo de Halloween que saiu em janeiro. E o vídeo de hoje é de um mangá de horror feito pelo Junji Ito. E não confie nesse homem e seus gatos, ele deve ser no mínimo insano pra escrever umas histórias bizarras dessa. Inclusive, vamos falar de um dos seus melhores e mais populares mangás que ele já fez, que é o Tomie. A história ela começa com vários alunos de uma sala de aula, todos tristinhos, porque uma das alunas acabou sendo morta de um jeito meio peculiar. Vários pedaços dela foram espalhados por aí. E no meio desse luto todo, quem acaba aparecendo na aula é a Tomi, a garota que foi feita em pedaços. Bem dedicada a ela, hein? Nem morta ela deixou de faltar na aula de geografia. E todo mundo fica cagado quando vê ela. Eles tentam buscar alguma explicação, se é uma irmã gêmea ou algo do tipo, mas não, é ela mesma. E os alunos, principalmente o professor, começam a ficar birutinha das ideias. Mas tem um motivo a mais pra todo mundo estar com medo da Tomi. Descobrimos que uma excursão feita por esse professor, no meio de um intervalo ele sai pra fumar e vemos a Tomi tendo um caso com ele. Aí aparece o namorado dela e dá mó barraco. Ela acaba caindo de um barranco e morre. E pra que os dois responsáveis não sejam presos pela morte da Tomi, a turma toda decide cortá-la e cada um ficaria com um pedaço dela e jogaria fora. O que é uma péssima ideia, porque trabalho em grupo sempre dá merda. Pelo menos um aluno ali não prestou atenção na explicação do professor e fez tudo errado. Quando eu li Tomie pela primeira vez há muito tempo, eu quase deixei de ler o mangá todo por causa desse capítulo. Eu tinha achado ele meio sem graça e até meio batido. Esse negócio da aluna é morta pela classe e depois ela volta sem explicação é meio clichêzão, sabe? Pelo menos foi o que eu achei na época. Hoje eu já achei esse capítulo ele mais interessante, porque ele dá uma boa melhorada quando você sabe a história toda. Mas o que realmente fez eu continuar lendo Tomie foi por causa de uma página, que é a última. Uma das alunas acaba se mudando para uma outra cidade que é litorânea. Então ela tá andando pela praia e acaba encontrando um pacote muito parecido com aquele que ela usou para jogar o pedaço da Tomi fora. Nisso ela acaba ouvindo um barulho e ela acaba encontrando isso. E o capítulo acaba. Essa imagem bizarra fez eu querer ler o mangá todo. O cenário, as proporções do corpo, a expressão. Você não entender exatamente o que é isso, parece que tudo ali é feito pra te causar o máximo possível de estranhamento. Algo que ajuda muito na construção da atmosfera do mangá é o traço do Junji Ito. Quando estamos vendo vários momentos do cotidiano das pessoas, com várias situações mundanas, todo o desenho é feito pra tudo estar na normalidade. Nada salta nos seus olhos. É tudo bem equilibrado. Mas aí quando entra o fator bizarrices da Tomi, aí o traço ele fica muito mais pesado e carregado, usando bastante das rachuras, que aí acaba criando um contraste entre esses dois estilos. Nos próximos capítulos a gente conhece uma personagem nova que é a Tsukiko, que eu vou chamar apenas de Kiko, que faz parte do clube de fotografia, só que ela tem um espírito empreendedor também. Então ela tira várias fotos dos meninos do colégio e vende para suas amigas que tem um crush. Mas como vender fotos das pessoas sem autorização delas é meio antiético, então uma integrante do comitê da moralidade começa a ficar de olho nela. E essa integrante é a Tomie. Então a história ela fica nessa rivalidade das duas. A Tomi tenta acabar com o esquema da Kiko e a Kiko tenta se vingar da Tomi. Até que a situação dá uma escalada e a Kiko tira várias fotos da Tomi. E é aqui que descobrimos que a Tomi, ela é gente como a gente. Sabe quando você acorda em um dia, você tá se achando super lindo? Aí quando você vai tirar uma selfie, você vê uma das coisas mais horríveis da humanidade? Então, a Tomi, ela é tipo isso. Ela sai totalmente deformada nas fotos. E a Kiko, ela acaba se espalhando pela escola toda, que faz com que a Tomi queira matá-la literalmente. Então ela acaba invadindo a casa da Kiko com 2 capangas, que parecem bem fanáticos pela Tomi. E a Kiko começa a xingar ela na hora, e a Tomi fica tão putaça que começa a crescer outra cabeça. E ela fala pra eles cortar fora. Só que um dos capangas acaba se empolgando demais e cortando mais do que devia, e eles vão embora, e a Kiko fica lá, amarrada com o corpo da Tomi do lado. O que não é um problema, que fica lá por muito tempo, porque o corpo sem cabeça se levanta e vai embora. Então, tudo resolvido. E pra quem ainda não percebeu, a Tomi não é uma garota muito normal. É a parada do mangá que faz você não querer parar de ler ele, é entender o que a Tomi é. E o Junji Ito, ele sabe disso, ele estrutura a história toda de um jeito muito inteligente. A gente vai descobrindo certas regras sobre a Tomi aos poucos. E para que várias outras coisas tenham esclarecimento, é colocado diversas situações diferentes e variadas pra gente ver como a Tomi reage a elas. O que pra mim foi o motivo que mais me prendeu na história. A cada capítulo você descobre algo novo sobre a personagem, ou como ela não tem limites. E para que o Junji Ito consiga trazer várias situações
situações diferentes, ele faz um enredo em formato de contos. Então a gente vê várias histórias em vários lugares diferentes, em tempos diferentes. E poucas dessas histórias têm alguma ligação a não ser a Tomi. E essa parte da fotografia, ela continua. Mas eu acho mais interessante é esse começo mesmo. Mas pra vocês verem como é bem diversificado, as histórias vão desde alpinistas em montanhas de gelo até fábricas de saquê. Mas os contos curtos que mais se destacaram pra mim foram Pintor. Um pintor famoso fica obcecado pela Tomi e ele tenta captar sua beleza em suas pinturas, só que a Tomi nunca tá satisfeita. Aos poucos ele vai enlouquecendo, até que finalmente ele consegue capturar a beleza da Tomi e sai um quadro bem bizarro com ela deformada. Ela dá uma boa zoada na cara dele e aí ele perde a cabeça, pega uma faca e faz a Tomi também perder a cabeça. E o capítulo acaba com os pedaços dela se regenerando em várias outras Tomis. Cabelo. Uma garota encontra escondido no escritório do seu pai uma caixa com o cabelo mais bonito que ela já viu. A essa altura do mangá, você já fica esperto com qualquer coisa. É só o cabelo da Tomi, mas você sabe que de algum jeito vai dar uma merda. E um fio de cabelo acaba espetando na cabeça dela e da sua amiga, e elas começam a ter alucinações da Tomi. E a sua amiga acaba trocando todo o seu cabelo pelo da caixa. E a garota principal fica tão obcecada pelas alucinações que ela espeta fios de cabelos em seu rosto. E não só isso, descobrimos que os fios estão indo para o seu cérebro. E o capítulo acaba com a sua amiga explodindo de cabelo. Dedo mindinho. Um garoto muito feio sofre bullying dos seus irmãos mais velhos. E o seu pai acaba aparecendo com uma madrasta nova, que é a Tomi. Seus irmãos mais velhos ficam obcecados por ela, menos ele. Aí acontece o que sempre acontece. Seus irmãos cortam ela em pedaços e quem tem que se livrar do corpo é o irmão mais novo. Ele acaba se escondendo, mas ele percebe que 4 dedos da Tomi estão em sua blusa, então ele os queima. Só que os dedos acabam se regenerando e o dedo mindinho, que foi o que mais sofreu com as queimaduras, fica totalmente deformado. Ela começa a sofrer bullying das outras Tomis e o garoto acaba se apaixonando por ela, por ser alguém que sofreu o mesmo que ele. Só que tudo isso era um jogo pra Tomi fazer o garoto se apaixonar por ela e ela ir embora o deixando sozinho. Todos esses capítulos, eles são muito bons. Vocês viram que cada um desenvolveu a Tomi de um jeito diferente. E o que é a Tomi? A Tomi é uma garota descrita como uma beleza fora do normal. Normalmente ela tem cabelos longos e pretos, às vezes varia pra um corte mais curto e loiro, às vezes ela é uma adolescente, outras ela é uma jovem adulta, já que a aparência da Tomi ela tem essas leves mudanças entre as histórias. Mas o que não muda são seus olhos e uma pinta embaixo do olho esquerdo. E as pessoas em volta da Tomi acabam criando uma fixação irracional por ela. Pode por estar apaixonado, por admirá-la, por ter ciúmes ou querê-la destruí-la. Mas o que mais vemos são homens se apaixonando por ela e ao passar do tempo começando a ter ódio querendo matá-la. E é sempre do mesmo jeito, que é a cortando em pedaços. E aí entra outro problema, que a Tomi se regenera absurdamente. O suficiente para que cada parte do seu corpo acaba virando outra Tomi. E em alguns momentos da história, quando ela fica estressada, ela acaba involuntariamente se clonando também. E a Tomi, ela é meio filha da puta. Ela enxerga todos os seres como inferiores a ela. Pode ser homem, mulher, pode ser até ela mesma. Quando uma Tomi encontra outra Tomi, elas automaticamente querem matar umas às outras. Ela quer que só exista uma. Então quando ela vê outra Tomi, ela manda seus seguidores queimá-la. Porque você só consegue destruir uma Tomi queimando. E tem que queimar direito. Porque com qualquer coisinha ela volta desfilando como se nada tivesse acontecido. A Tomi, ela não tem uma origem muito clara. Muita gente acha que o primeiro capítulo é a sua origem, mas nada impede de ser mais uma história. Vamos lembrar que uma turma inteira achou uma ótima ideia já uma aluna. Tem uma desculpa que era que ninguém gostava muito dela, mas porra, será que eles já não estavam naquela fixação que a Tomi induz? E mesmo que as histórias levem para as mesmas coisas, elas não ficam repetidas, porque sempre tem um detalhe que faz a diferença pro capítulo. Uma das poucas coisas que o Junji Ito não explora é qual seria a reação da Tomi com outras sexualidades. Porque o mangá ele é fruto do seu tempo, ele foi publicado de 87 até os anos 2000. E nessa época tava tendo um probleminha chamado AIDS. Então vários medos que o mangá aborda são reflexos desse tempo, como um capítulo que tem um cara que injeta sangue de Tomi com uma seringa nos outros, o que faz com que as pessoas virem Tomis, que é o que acontece com todo mundo que tem contato com o sangue dela no corpo. E como o assunto sobre outras sexualidades não era tão forte como hoje, o autor ele acaba não explorando isso, o que é uma das dúvidas mais recorrentes dos novos leitores. O que aconteceria se a Tomi trombasse com uma mulher lésbica ou um homem gay? E naturalmente as pessoas vão ter essas dúvidas, ainda mais em um mangá que te estimula a pensar em situações diferentes
diferentes que a Tomi pode passar. Bom, eu vou falar que talvez seja o melhor conto longo do mangá. Conto longo é aquele que teria duração maior que um capítulo, que se passa em um hospital, que é nele onde a gente conhece a personagem Mio, que está precisando de um rim novo. Só que até que ache um doador, ela vai ter que ficar lá. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ela descobre que seu namorado tá te traindo. E adivinha com quem? E a Tomi vai até o hospital pra falar pra Mio pra ela esquecer o seu bofe gostoso, que esse homem agora é dela. E a Mio faz isso, ela acaba terminando com o seu ex-bofe gostoso. Por causa disso, a Mio começa a passar muito mal, mas por sua sorte chega um rim novinho, que veio de uma garota que parece que foi feita em pedaços. Então a Mio faz o transplante, mas a sua felicidade não dura muito, porque a sua barriga começa a inchar e causar uma dor absurda. A gente descobre que o rim está se regenerando, e quando vemos o raio-x, tem uma cabeça no estômago da Mio. Meio que tem uma Tomi crescendo dentro da Mio, e isso dá uma agonia foda. Então os médicos vão correndo pra tirar esse rim com cabeça, e a Tomi dá até um oi durante a cirurgia. Após a cirurgia, os médicos separam a cabeça do rim e deixam os dois em supervisão em um subsolo. E eles começam a fazer uns experimentos. Eles tentam usar radiação pra matar as células, pra ver se param de se regenerar, o que não dá muito certo, porque o resultado é o contrário, a cabeça começa a se regenerar mais rápido ainda. E quando a Tomi tá inteira, ela decide sair pelo hospital e ir até o quarto da Mio pra começar outro barraco. Só que um dos médicos aparece e fica todo apaixonadinho pela Tomi. E aí decide levar ela pra casa. O que é uma decisão meio estranha. Você acabou de ver essa mulher em formato de cabeça bizarro. Por que você quer levar ela pra sua casa? E a Mio, ela começa a mudar também. Ela se recupera absurdamente rápido da cirurgia. Seu cabelo começa a mudar. Sua personalidade fica mais perto com a da Tomi. E uma pinta debaixo do seu olho esquerdo surge. Então a Tomi volta pro hospital pra atacar fogo no rim que tava virando uma Tomi. Porque Tomi não gosta de Tomis. Só que o fogo fica descontrolado e causa um incêndio no hospital todo. E os médicos que estavam fazendo experimentos e a Tomi ficam pra trás. E a história termina com a Mio toda transformada, saindo plena e nunca mais sendo vista. O mais irônico disso tudo é que a personagem que mais se fode nisso tudo é a Tomi. Ela é morta infinitas vezes. Quando ela se clona ainda viva, fica muito aparente que ela sofre de uma dor absurda. Ela é alvo de todo mundo, até dela mesma. Em momentos que ela tá se regenerando com o corpo todo arregaçado, ela flerta um pouco com a loucura. São nesses momentos que ela mais está fora de si. Talvez por causa da dor? Não sabemos, o mangá não chega a explicar isso. O que o mangá também não explica é o que caralhos é essa mulher. Se é um fantasma, um demônio, uma entidade. Sabemos como lidar com ela e seu modus operandi, mas o que ela é, nunca saberemos. Então se você acabar encontrando alguma mulher com essa pinta embaixo do olho esquerdo, eu sugiro que você corra o mais longe possível e se esconder em algum lugar quentinho. Eu amo garotos feios, fazem de tudo por mim. Eu amo garotos feios que pisam no me